Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, vídeo vertical. Luli, eu tenho uma dúvida. Quando vejo o YouTube a partir do meu celular, aparecem muitos vídeos na vertical. Essa moda não vai acabar? Pois é. Esses vídeos são cada vez mais comuns. Até cantores famosos estão fazendo lives e videoclipes em proporções que ficam muito esquisitas na sua TV. É só pensar que o quadrado do Instagram cabe 2 numa TV. O vídeo vertical do celular cabe em 3 numa TV. Pois é, esse vídeo não é pior? Ou sou eu que sou careta? Não, você não é careta. Na verdade, nós somos seres terrestres e a nossa visão evoluiu para que a gente possa ver terrenos mais largos do que altos. É só ver que, por mais que o seu olho seja uma esfera, a sua pálpebra ela é larga e rasa, porque o mundo é mais largo e mais raso. 10 metros na horizontal é muito diferente de 10 metros na vertical. Mas o que pouca gente sabe é que a proporção de 3:4 ou 16:9 são bastante arbitrárias. A 3:4, por exemplo, que era muito usada nas câmeras, no cinema antigo e até na televisão, quando ainda era de tubo, né? Na verdade, ela surge em 1890, logo depois que a Kodak começa a produzir o filme flexível. A ideia é ter um formato portátil, confortável e um pouco mais larga do que alta. Mas ela não podia ser muito mais larga porque o filme era caro. Então daí surgiu a proporção clássica de 4:3, que na verdade não tem nada de clássico, ela nunca tinha sido usada antes. E aí ela foi usada no cinema mudo. E para a TV? Pois é, a TV adotou essa proporção. E os computadores, que no começo eram ligados a aparelhos de TV, também. Já no cinema, cada nova tecnologia mudava um pouquinho o formato. Primeiro foi trilha sonora, depois outras novidades, como Cinerama, VistaVision, CinemaScope, começaram a aproveitar cada vez mais essa característica da nossa visão, mais larga do que alta. Isso levou ao 16:9 usado em celulares e TVs modernas? É aqui que a história tem uma quantidade de gambiarras tão grande que fica inacreditável. A proporção surgiu, por incrível que pareça, da média entre a proporção dos filmes mais populares do cinema e das velhas TVs. O resultado é um formato que é ruim para todo mundo. São barras pretas, pouco importa o tamanho original. Se você vê um filme antigo na sua televisão, você vê barras pretas do lado, barras verticais. Se você vê um filme novo na sua televisão, você vê barras pretas na horizontal. E qual que seja o formato, né? Hoje em dia as pessoas estão gravando o celular na vertical ou na horizontal. No fundo, o que importa é o conteúdo. A tela é só um suporte para você contar boas histórias. Ninguém vai ver O Senhor dos Anéis num telefone na vertical. Você deita para ver e mesmo assim você vai achar ruim, porque é um filme para ser visto num cinemão. No fundo, se a imagem é boa, ela sobrevive até mudo, até em preto e branco. Se ela é ruim, não tem 3D, não tem IMAX, não tem televisão, não tem telefone que salva. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Na coluna de hoje temos um lançamento, não é? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Hoje eu gostaria de apresentar uma novidade editorial. Trata-se do livro de Roberto Calasso, A Marca do Editor, uma edição elegante e coroada por uma escrita magnética que acaba de ser publicada pela editora Ainê de Belo Horizonte. Para Roberto Calasso, o ofício do editor está muito próximo ao de um barqueiro e de um jardineiro, e eu o cito. Tanto barqueiro quanto jardineiro aludem a algo que preexiste, um jardim ou um viajante a ser transportado. Todo escritor possui em si mesmo um jardim a ser cultivado e um viajante a ser transportado. Bonito, não é? A imagem, o autor arroba de Dmitrievich, editor de origem eslava, que emigrou para Lausanne e com quem compartilhou boas conversas nas feiras de Frankfurt. Esta é apenas uma dentre as belas descrições que o autor desfila em seu escrito. Roberto Calasso é um escritor prolífico e editor de larga experiência, internacionalmente reconhecido. A Adelphi, editora que lançou luz sobre novas correntes do pensamento,
na Itália dos feéricos anos 60, constitui o testemunho mais eloquente de uma experiência em nada banal, um liberal convicto e ousado, e que possui uma generosidade rara ao apresentar seus companheiros de jornada. Ele adentrou no templo sagrado da Laterza, Einaudi, Mondadori e do aristocrata de extrema esquerda Feltrinelli, com pequenas doses de provocação, oriundas da pátria de Radetzky, a Áustria, misturadas a outros títulos totalmente originais nas livrarias italianas. Publicou Grodek, Joseph Roth e Fernando Pessoa, autores então desconhecidos no seu país. Muitos editores estão hoje preocupados com os e-books. Ele abre um capítulo para esta revolução das mídias digitais? Olha, este é o único tema para o qual o autor não tem meias palavras. A promessa de uma biblioteca digital de acesso amplo e restrito soa-lhe tão ameaçadora quanto a substituição dos livros impressos pelos e-readers. E assim ele diz: a questão é que a digitalização universal implica uma hostilidade contra um modo de conhecimento e apenas em segundo momento para o objeto que o encarna, o livro. Além disso, se todo verdadeiro editor compõe, sabendo ou não, um único livro formado por todos os livros que publica, como ele afirma, não deixa de ser trágica a sina de um tipo bastante comum de certo editor contemporâneo, mais preso às sagas empresariais do que ao mergulho profundo que lhe impõe um conhecimento, nada lhe restará ao recompor a sua trajetória. Preso às convenções da forma e às ingerências do mercado, o pobre mercador de livros estará fadado a buscar nas nuvens as marcas do seu passado, pois, para Roberto Calasso, no fim das contas, todo editor reconhece que o que lhe resta é o essencial, o livro. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Hoje vamos falar de uma tecnologia que revolucionou a forma como enxergamos o mundo, a câmera de vídeo. Professor Santiago, o que essa invenção, que completa este ano 51 anos, tem a ver com ciência do esporte? Nessa coluna eu vou falar de um dispositivo que muito me agrada, eu utilizo em todas as minhas pesquisas e também tenho certeza que quase todo mundo aí que está ouvindo utiliza essa tecnologia para diversão, entretenimento ou até mesmo para assistir um jogo de futebol ou o seu esporte favorito, que são as câmeras de vídeo. E na verdade essa câmera ela possui um dispositivo muito semelhante ao CCD, tem algumas variações do tipo de tecnologia do CCD, que rendeu um prêmio Nobel da Física em 2009 para os dois pesquisadores que criaram o CCD no ano de 1969. Esse dispositivo ele é tão importante que ele está presente praticamente em quase todas as pesquisas, não só relacionada à ciência do esporte, mas relacionada a qualquer tipo de ciência. É muito difícil a gente encontrar uma pesquisa que não fez uso de algum tipo de imagem digital. Então, a importância desse dispositivo é tão grande que hoje existem mais dispositivos de câmera no mundo do que habitantes na Terra, falando aí de seres humanos. A gente utiliza isso para tudo, basicamente em ciência do esporte, até mesmo para registros simples ou até mesmo para a realização mesmo da pesquisa como principal instrumento de medida. Lembrem que numa coluna aqui eu falei do VAR, que utiliza câmeras de vídeo para fazer medidas, e na pesquisa isso não é diferente. A câmera é utilizada até mesmo para fotografar, por exemplo, um buraco negro, para fotografar microscópios eletrônicos, e tem algumas câmeras muito especiais, até mesmo uma que está publicado
na revista Nature, que tem uma edição, né, uma linha especial voltada só para Light Science Application, que fizeram o registro de até 10 trilhões de quadros por segundo, de frames por segundo, capaz de registrar a própria velocidade, né, da luz, ou a luz percorrendo um determinado espaço. Então, coisas muito impressionantes, muito interessantes, feita com esse dispositivo fantástico que é a câmera, que completa nesse ano 51 anos de sua invenção. E quais são as características e ajustes da câmera que mais importam para a ciência do esporte? As câmeras de vídeo são importantes para diversas medidas, até mesmo para visualizar características de movimentos, registrar fatos esportivos que muitas vezes não podem ser gravados através somente da nossa visão. A gente tem a capacidade de enxergar, a câmera imita basicamente os nossos olhos, mas ao contrário das câmeras, as imagens nossas ficam gravadas na memória nossa. Mas as câmeras têm dispositivos que gravam e que depois você pode reproduzir essa gravação que ela captou de luz. Então existem diversos ajustes, uma infinidade de ajustes importantes nas câmeras para análise em ciência do esporte, que são basicamente o ajuste de foco, obturador, diafragma, balanço de branco, sensibilidade à luz, que é o famoso ISO, a frequência de aquisição, que é o número de frames por segundo que você faz de capturas de imagem, a resolução da sua imagem, que é dado pelo número de sensores que vão formar essa imagem. Então, todos esses ajustes, além da qualidade do material, durabilidade, tamanho da câmera, não é à toa que algumas empresas até criaram linhas de câmeras que são chamadas de câmeras de ação esportiva ou as Action Sports Cameras. Então, essa tecnologia e a câmera, ela tem tudo para continuar no esporte. Não dá para pensar em ciência ou esporte sem esse fantástico dispositivo que é a câmera de vídeo. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. Hoje a professora comenta os rubis de sangue de Moçambique. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Vidas importam. Vidas anônimas importam. Esta semana a BBC divulgou o vídeo de uma mulher que corria, nua e aterrorizada, da perseguição de 4 soldados de Moçambique. Ela foi espancada e depois executada com 36 tiros. O vídeo é uma lição de jornalismo pelo cuidado com a apuração. Pelas sombras projetadas dos soldados, conclui-se que o mês poderia ser abril ou setembro. Pela vegetação seca, o mais provável seria setembro. Pela comparação com detalhes de imagens de satélite, constata-se que o local era uma pequena cidade na província de Cabo Delgado. E detalhes nas roupas e armamentos dos executores os identificam como soldados e não como insurgentes islâmicos do grupo Al-Shabaab, vinculado aos terroristas do Daesh. Outra indicação de que os executores são forças governamentais é que eles falam português, não o swahili ou árabe usado pelos rebeldes. A mulher, anônima, provavelmente havia sido deixada para trás na fuga dos habitantes da vila. O seu caso não é único. Já são quase 300 mil refugiados internos de uma guerra entre governo e grupo islamista, com requintes de crueldade de ambas as partes.
O conflito em Moçambique, que já dura anos, começou quando o governo removeu comunidades inteiras de suas terras, que eram ricas em rubis e gás natural, entregando-as para exploração de companhias privadas, entre elas a dona da Fabergé, famosa joalheria, e companhias petrolíferas como a norte-americana Exxon e a francesa Total. Expulsos de suas terras, sem ter onde morar, plantar ou o que comer, e sem qualquer assistência governamental, muitos foram atraídos pelo Al-Shabaab e o conflito se intensificou esse ano. O principal responsável pelo aliciamento de pessoas é o governo de Moçambique, não a influência do terrorismo internacional, disse um observador da Human Rights Watch. As empresas multinacionais que ganharam as concessões são protegidas por forças de segurança privadas, os contractors, ou mercenários, cujos crimes e impunidades são notórios. Não há limite para suas atrocidades. A Gemfields, dona da Fabergé, acabou aceitando um acordo milionário de indenização para escapar de uma acusação de violação dos direitos humanos. O porto de Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, é estratégico para essas companhias e aparentemente foi tomado pelo grupo islâmico, o que exacerbou o combate e os abusos. A Exxon já decidiu adiar o seu projeto de investir 30 bilhões de dólares em Cabo Delgado. A francesa Total permanece, por enquanto, com seu plano de exploração de gás natural. E os moçambicanos expulsos de suas terras continuam desempregados e cronicamente desempregáveis, segundo essas empresas, por falta de capacitação técnica. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, educação e direitos. Nesta semana, a Organização das Nações Unidas completa 75 anos na promoção da solução pacífica de conflitos. Nos estudos sobre o Estado, chama a atenção que o mundo já conheceu no século XIX, talvez até o início do século XX, um conceito de soberania bastante estático, referindo-se a um direito de não intervenção, de não ingerência, pautando-se no antigo princípio da impenetrabilidade e na defesa do espaço. O mundo mudou. Surgiu a ONU, integrada hoje por 193 países, são pessoas jurídicas de direito público internacional com assento igualitário na entidade. Assim, a partir da metade já do século XX, busca-se conjugar o conceito de soberania com a noção de funcionalidade, voltando-se para um conceito de soberania dinâmico que prevê a evolução do Estado no atendimento das necessidades dos seus cidadãos. Soberania hoje consiste na capacidade do Estado mobilizar recursos para promover o bem-estar dos seus cidadãos, o que inclui, sem dúvida alguma, a fruição coletiva e individual
do meio ambiente equilibrado. Na defesa do nosso meio ambiente, observamos, na atualidade, verdadeiro retrocesso, uma vez que se volta apenas para o sentido antigo estático de soberania. Não, mudou. Estudos do professor Henrique Lewandowski, do professor Celso Laffer, professor José Eduardo de Faria, chamam a atenção dos governos para o enfrentamento de tempos globalizados, onde o sentido de soberania é dinâmico e se volta para o atendimento das necessidades dos cidadãos, em especial o respeito à casa, ou seja, a um meio ambiente de fruição coletiva, indivisível e internacional. Nossa floresta amazônica, que é brasileira, que é peruana, que é boliviana, é um bom exemplo da relevância destes bem ambiental coletivo. Professor, há diferenças econômicas entre os países participantes da ONU. Como isso é apresentado? Observem que há uma conta a pagar para a participação e o Brasil contribuiu com 2,9% dessas despesas, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, contribuiu com 22% das despesas da ONU em 2020, a China com 12%. Sem dúvida alguma, a questão econômica vai impactar e exigir atuação inteligente, nunca subserviente, porque há uma igualdade jurídica lá garantida a todos, mas impactará. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.